Olá, meu querido amigo, amiga, irmão, irmã que está acompanhando aqui o canal Voz Missionária Sem Fronteira. O meu nome é Billy. É com grande satisfação que eu venho esta tarde trazer uma palavra para os nossos corações. Deus, irmãos, ele tem trabalhado muito na minha vida e eu sou muito grato a Ele por essa oportunidade, por estar aqui. Eu sei que eu ainda estou começando, não fiz muitos vídeos, mas eu estou sempre procurando melhorar. Então, eu te saúdo com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu te convido, meus irmãos, a gente entrar um pouco na palavra de Deus, fazer leitura, meditar e conversar um pouquinho sobre a passagem ao qual Deus colocou no meu coração. Eu a intitulei como tentação, tá? Ela se encontra a maior parte em Mateus 4, de 1 a 11. E eu gostaria de começar fazendo leitura de 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu o sou de Cristo. Aqui Paulo está nos orientando a imitar Cristo, porque ele também faz isso. E ele foi um homem grandemente usado por Deus. E se tu está aqui hoje, eu acredito que tu também queira viver coisas extraordinárias e ser uma ferramenta nas mãos de Deus. Então eu te convido, meus irmãos, a vivenciar a trajetória de Jesus ali no deserto, o tempo que ele ficou ali em jejum após o seu batismo, que é a leitura de Mateus 4, 1 a 11. 1. Depois disso, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui foi posteriormente ao batismo de Jesus. Ele se batizou e ele foi levado ao Espírito Santo ao deserto. Então, se tu está passando pelo deserto, busca ao Espírito Santo e pede a Ele esse direcionamento para entender se é Ele que te levou lá. Muitas vezes, meus irmãos, a gente se coloca em desertos achando que é necessário que a gente passe por lá. Mas a realidade é que Deus, Ele tem uma vontade boa para a nossa vida. Ele quer nos ver bem, Ele quer nos ver próspero. Mas a gente precisa passar pelo deserto muitas vezes. Mas temos que passar pelo deserto com a orientação do Espírito Santo, de que Ele está nos orientando, não que nós estamos nos colocando lá. 2. Durante 40 dias e 40 noites nada comeu, por fim sentiu fome. Aqui eu acho interessante, sabe, meus irmãos, que Jesus ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. 40 dias e 40 noites. A gente fica às vezes 2 dias e parece que vai morrer. Esses dias eu passei 3 dias de jejum e, nossa, teve uns momentos que eu achei que eu ia desmaiar. Mas, em contrapartida, eu tive umas experiências muito, muito profundas com o Espírito Santo. Sabe ali quando a gente ora e a gente não chora por tristeza, mas a gente chora de alegria de estar sentindo o Espírito Santo? Eu não conseguia parar de chorar assim. E eu te convido a conhecer, meus irmãos, o jejum, a entrega, a se colocar ali para a gente passar por esses momentos que nem Jesus passou. E aqui o que eu acho interessante é que no final desses 40 dias e 40 noites ele passou fome. E foi exatamente nesse momento que Jesus mais sentiu isso, ou seja, que o corpo dele realmente estava precisando das proteínas do alimento, da energia que o alimento nos dá. Que aqui quando a Bíblia nos descreve que ele sentiu fome, é porque ele realmente estava precisando comer, que ele estava entrando numa situação ali que entre a vida e a morte. E nesse momento, que é o versículo 3, diz assim: então o tentador instigou a arranjar alimento, dizendo: se és o Filho de Deus, manda estas pedras que se transformem em pão. E tu vê, né, meu irmão, minha irmã, como Satanás ele é ardiloso. Aqui ele vem, ele ataca Jesus, aonde Jesus estava mais necessitado, que era na sua parte física, que era na sua fome. Ele estava precisando de alimento, meus irmãos, 40 dias e 40 noites sem comer. E aí sim, tu começa a sentir fome, e nesse exato momento é que vem ele te oferecendo pão e dizendo para ti transformá-lo em pão, sendo que era possível. A gente vê na palavra quantos milagres que Jesus fez. É possível para ele. Só que ele responde: mas Jesus respondeu: não,
Porque as Escrituras dizem: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tá na hora da gente começar a ouvir, meus irmãos, a voz de Deus e ser orientado por elas, pelas palavras de Deus. Nós precisamos, irmãos. O mundo está passando por mudanças e isso não vai parar, porque a palavra de Deus vai se cumprir. Eu luto todos os dias para que a palavra de Deus se cumpra, e nós temos que lutar. 5. Depois o diabo levou a cidade santa ao telhado do templo. Aqui eu acho interessante, né? Porque ali em cima já diz que Jesus passou 40 dias, 40 noites sem comer. E quando a gente passa uns dias sem comer, a gente fica fraco, a gente se levanta muito rápido, a gente quase cai. Imagina, tem gente que come, se alimenta e tem medo de altura. Nada contra ter medo de altura, gente, né? Somos humanos. Mas aí tu é levado ao topo do templo. E lá tu tá fraco, tu tá desnutrido, tu precisa de alimento. E Jesus, ele não era forte só na mente, né, meus irmãos? Ele era forte no corpo. Porque aqui, se é a gente, um Billy da vida, já cai de lá. Então, o 6. Se és o Filho de Deus, salta. Pois, segundo as Escrituras, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Eles te sustentarão com as suas mãos, para que não tropeces nas pedras do caminho. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 10:10. Aqui eu trouxe o João 10:10, meus irmãos. Porque que a gente vê o quanto o diabo ele é ardiloso. Ele usa a própria palavra de Deus para nos confundir. Ele usa as Escrituras para nos fazer nos jogar no pecado, no mundo, no erro, para que a gente se jogue e aí ele dê risada, ele se aproveite das nossas falhas. Mas Jesus, ele diz que o ladrão, ele só vem para roubar, para matar e para destruir, e é exatamente o que ele falou para Jesus fazer, para se jogar de lá de cima e se destruir, para que eu e você não estivéssemos aqui nesta tarde, para que a gente não pudesse adorar o nosso Deus. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de um vídeo, de uma palavra, mas eu gosto, irmãos. Eu amo a Jesus, eu tenho aprendido a amá-lo a cada dia mais, e eu não vou parar. Eu não vou parar porque eu sei para onde eu vou. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e eu sei que a palavra dele vai se cumprir. Mateus no 7 daí. Jesus retorquiu-lhe: mas as Escrituras também dizem: não deves provocar o Senhor teu Deus. Será que nós não estamos provocando a Deus em muitas das nossas atitudes, meus irmãos? Um pecadinho ali de estimação? Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei meus filhos. Oséias 4:6. Quantas vezes a gente está ignorando, meus irmãos, o pecado? E Deus, um momento, a gente não atinge nossos objetivos justamente por causa do pecado. Talvez esta palavra esteja se concretizando na tua vida. Não será que não é o momento de repensar algumas atitudes? 8. Por fim, o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. 9. Tudo isto te darei se te ajoelhares e me adorares. Você que dizia no seu coração. Aqui o 9. Mas aqui a gente vê, né, meus irmãos, o desejo de Satanás, ele está em Isaías 14:13. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Isaías 14:13 e 14. Esse é o desejo de Satanás, meus irmãos, ser adorado. Ele é um invejoso. Até quando a gente vai o adorar através dos nossos pecados aqui neste mundo? Meus irmãos, busque a palavra de Deus.
Se alimente da palavra de Deus, leia a palavra de Deus, compreenda o que Deus tem para nós e nós viveremos coisas maravilhosas como igreja. 10. Vai-te, Satanás. As escrituras dizem: adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele servirás. Meu irmão, dá um basta. Diz: vai-te, Satanás. Sai da minha vida, sai da minha mente, sai do meu coração. Eu sirvo a Deus. E o 11. Então o diabo foi-se embora e os anjos vieram e serviam-no. Repreende, meu irmão, em nome de Jesus, a tentação, o vício, o pecado. Tá na hora da gente se realmente vestir a camisa. Tá na hora da gente queimar com o Espírito Santo, ter intimidade com Deus, buscá-lo na madrugada. E para terminar, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Busque o Verbo, meu irmão. Use o que Deus te deu, que é a tua boca. Fale, proclame o Evangelho. Fale sobre o grande amor de Cristo, tudo que Ele fez por mim e por ti, para que a gente possa, hoje em dia, ter liberdade e falar sobre a sua palavra, sobre o seu amor. Por isso eu entrego, meu irmão, minha irmã, esta palavra. Espero que Deus fale contigo através dela. E eu te peço que deixe um like caso tenha gostado. Se não gostou, deixe um dislike, um comentário também é legal. Então, um grande beijo, um grande abraço, que Deus abençoe, eu te amo. E mais uma vez, obrigado por estar aqui.